Maria, não há louvor digno de ti, Virgem Imaculada, porque em teu seio carregastes aquele que nem o céu pôde conter. Olá, meu amado, minha amada, estamos iniciando mais um podcast, hoje com muita alegria, um assunto muito importante, que é da vontade de Deus para todos nós. Ide e anunciai, comunicar a todos que eu vivo, disse Jesus. E estamos trazendo aqui um grande irmão, um grande amigo de caminhada no Senhor, também pelos meios de comunicação. Então quero aproveitar para cumprimentar você que está nos vendo a partir de agora, que você compartilhe com mais pessoas também. Estamos recebendo Danilo D'Angelo. Que alegria para mim, viu? Fico feliz em estar aqui com você, nessa comunidade que eu acho que eu até faço mais parte do que eu imagino, né? É verdade. Porque é uma alegria. Há 38 anos que a gente conhece essa comunidade, que a gente se conhece, e eu vim conhecer a comunidade lá no comecinho, acho que tinha 1 ano e meio, 2 anos, Comecinho mesmo, E aí eu tenho essa alegria, porque de lá para cá eu muita coisa tive com vocês aqui junto. Fizemos uma família, na verdade, Foi verdade. Passamos por muita coisa juntos e eu tenho uma alegria de estar aqui comemorando também 40 anos. 40 anos. Olha que alegria, né? 40 anos. Isso é graça de Deus, não é para qualquer um não, viu? É graça não é fácil, de Deus. 40 anos no deserto. A gente não sabe as pedras que estavam no caminho com Jesus espinho, amado, né? Mas é bom isso, Mas graças a Deus. E por que Ângelo? É italiano? É D'Angelo, sim. A explicação que o professor o professor Lino Rampazzo me deu foi o seguinte: quando houve aquela guerra toda na Itália, com aquela revolução toda, surgiram outros nomes, porque não havia mais sobrenome. Tinha muita gente que não era conhecido com um nome, um sobrenome. Aí, como o meu descendente de lá de trás era um Ângelo, os que nasciam dele eram do Ângelo. Então, De Ângelo, D'Angelo. Então ficou D'Angelo. Que maravilha, que maravilha. Danilo D'Angelo, filho de Ângelo D'Angelo, né? Olha pra você ver. Papai tá vivo ainda? Não, o pai já faleceu, fez 27 anos, agora dia 24. 27 anos está na graça de Deus. Graças a Deus, tá junto. Mamãe tá firme lá. Vai fazer 85 e tá firminha. Muito bem, eu quero, Danilo, em primeiro lugar, que você fale para todos nós, quem não te conhece, né? Quem é Danilo D'Angelo? Então, Danilo D'Angelo é um homem resgatado por Deus, em primeiro lugar, né? Em 85 eu tive esse primeiro contato com Deus, ouvindo a Rádio Canção Nova, com uma hepatite na cama, e eu comecei a ouvir, aquilo começou a mexer um pouquinho dentro de mim. Não foi ali não, depois eu ainda dei uma fugidinha para encontrar Deus direitinho depois, mais no final do ano. Me encontro com Deus. Tenho esse encontro pessoal que eu entrei num grupo de oração lá que era perto de casa, eu não sabia que tinha, minha mãe frequentava, né? E de repente eu entrei porque eu vi a porta aberta uma noite, meio chuvosa, meio assim, né? Aí eu entrei pensei comigo, alguém morreu, né? Tá tendo um velório, tá começando um velório. Quando eu pus a cabeça eu já fui puxado, porque tinha um irmão já no céu também, a Mauri, que ficava na porta recepcionando, e não era um dia do grupo, era um dia de intercessão. E eu fui levado para frente e esse irmão falou, faz tempo que nós estamos esperando você. Aí eu fui para lá, entrei, me colocaram no centro de um meio círculo ali, começaram a rezar comigo, por mim, e começaram a orar em línguas, e eu com a cabeça baixa, não entendendo nada né? Disso ainda. Aí eu fui olhando um por um assim, né? Com a cabeça meio assim, e fui vendo cada um que eu conhecia, que eram amigos dos meus pais, né? Amigos vizinhos, e começaram a orar por mim, orar em línguas, e eu comecei a orar em línguas naquele mesmo instante, e dali para frente a história foi caminhando, né? Até a minha Deus foi moldando você. Foi. Até a minha chegada na Canção Nova, no outro ano, 86, onde a gente se conheceu depois, né? 86, 87, né? Por aí. Comecinho. 1986 para 87. Então, nessa época. E dali em diante eu comecei a descobrir também a minha vocação como comunicador, como locutor, como até a música eu deixei meio de lado, eu fiquei mais ligado mesmo a essa parte de comunicação, de locução. Comecei sendo operador de áudio, né, na Rádio Canção Nova, e dali começou a surgir a vocação para locução, que foi assim do nada, né? Eu não imaginava que eu iria fazer isso, que eu seria locutor. E Deus parece que foi colocando, um dia faltou, a Lourdinha, a nossa querida Lourdinha Nunes, faleceu agora há um pouco tempo, né? E ela ia fazer um programa chamado No Coração da Igreja.
não pôde chegar porque aquele carro bom que a Canção Nova tinha, que era um Fusca, que ele parava em toda a esquina, né? Que parece que adorava a esquina. E ela ligou e falou assim, Danilo, dá um jeito aí que eu não vou poder fazer o programa. Eu não vou conseguir chegar aí. Ela estava em Cruzeiro. E era pertinho, né? Era pertinho, mas naquela época, 1988, ela não tinha não tinha como chegar. E eu liguei para o diretor artístico da rádio, que era hoje Padre Pedro Cunha, e falei, olha, a Virgínia não vem, tal, vou soltar a música. Ele falou, não, faz um programa aí, entra aí e fala. Eu falei, tá bom. Tá. Fui lá, preparei, você lembra bem daqueles estúdios, né? 2 tocadiscos do lado esquerdo, aquela coisa toda, cartucheira, tudo. E eu coloquei um disquinho aqui, de trilha, um outro para tocar ali. Aí arrumei tudo, me preparei, puxei o microfone lá de dentro, coloquei cheio de pose, né? Que a gente, né? Aí eu peguei, entrei, eu lembro direitinho desse dia. Era uma terça-feira. Eu liguei o microfone e falei, em Cachoeira Paulista, 18h32. Fechei o microfone, subi a trilha, dei aquela respirada. Aí veio, né? O que você vai falar, sua anta? Aí eu fiquei, Henrique. Era a primeira vez que eu entrei no microfone e tudo, né? E abri o microfone e fui sincero. Falei, olha, gente, a Lourdinha não pôde vir. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou ficar com vocês até às 7 da noite, que eu acho que vai ser o tempo mais longo da minha vida. E comecei a falar um pouquinho, peguei a Bíblia, estava do lado ali já, tirando uma citaçãozinha dos Salmos, que era mais fácil para a gente, né? E eu lembro que eu desliguei o microfone, toquei a primeira música, escolhi uma música longa, né? Lembra daquela Teus Altares? Eu encontrei Teus Altares, que tinha 6 minutos, não sei quanto. E eu soltei aquela música e suava frio, mesmo com o ar-condicionado ligado. Toco o telefone e falei, meu, é o padre, já vai mandar eu embora. Não, era uma senhora de São Paulo, Dona Maria Alba, lembro até hoje, ela falou assim, Danilo, eu estou rindo aqui com você. Você não imagina como é que eu estou rindo aqui. Que alegria de ouvir você. Você vai ser um bom locutor. Aí. Falei, Deus te ouça, né? E aí eu fiz aquele primeiro momento, dali para frente foi surgindo umas coisinhas, uma meia horinha num sábado, e ali foi, e despertou isso em mim. Essa questão de locução, de comunicação, de comunicador. Mas não só um comunicador, mas um comunicador de Deus. Era isso que Deus colocava em mim naquele momento. Maravilha. E era. Você sabe, você passou por isso. A vocação veio fazendo o quê? Moldando. Você vai se ouvindo, você se grava. Né? É que a gente fazia isso para tirar os né que a gente tinha costume. Tinha muito né. Jesus, né? É Jesus, falou né? Assim, né? O Henrique, né? Então, a gente tinha que fazer isso. Não tinha outro meio. Não tinha uma formação, alguém que ensinasse a gente. Você aprendia na raça ali. Foi na raça mesmo. E foi tão bom porque nessa raça que a gente aprendeu, a gente foi muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque ali a gente era batizado a cada instante. Porque a cada momento que você estava entrando no ar, você se colocava na presença de Deus. Claro. E Deus ia fazendo, né, Henrique? Ia moldando a gente. Foi assim. Danilo casado. Casado, Dona Mônica. Graças a Deus, está lá intercedendo sempre, comigo no grupo de oração também, que a gente participa já faz bastante tempo. O grupo que eu comecei, esse grupo que eu contei, é que eu participo até hoje, lá em Lorena, o grupo Crescer na Fé. Quase 50 anos. Da sua casa, né? Em frente à casa da minha mãe em frente, ali. Nunca entrou. Nunca entrou, entrei. Ficou. Entrei, caçaram eu. Você não entrou, puxaram você. Eu pensei que era um velório, né? Mas na verdade era o meu, eu ia ser ressuscitado ali. Era o seu velório. O Danilo, conta um pouquinho, então, você já contou, mas diz aqui algo muito importante para nós. Há quanto tempo, quantos anos você foi dedicando-se no impulso, no empurrão para a comunicação pelo rádio? O rádio esse ano faz 38 anos. E você não ficou só na Canção Nova do Espírito? Não. Eu saí de lá, eu trabalhei na TV Bandeirantes, 2 vezes na Bandeirantes, trabalhei na Rádio Aparecida, andei por outras rádios, né, fundando rádios. A Rádio Mensagem, lá em Jacareí, foi eu que iniciei essa rádio. Que bom. Foi eu que começou a Rádio Mensagem. A Rádio Cultura de Taubaté, que também era da Diocese, Mensagem da Diocese de São José e a Cultura da Diocese de Taubaté. Eu comecei essas 2 rádios. E depois volto para Canção Nova, para fazer outras coisas. Mas trabalhei também, não só na rádio, mas na televisão. Nós começamos juntos na televisão lá, Henrique. Você lembra que a primeira imagem da TV Canção Nova, gente, eram esses 2 moços bonitos aqui, né? Ele aparecendo e eu por trás da câmera. Ele na câmera, o padre
A comunidade estava lá para inaugurar a TV. Tava. Que Era a era inauguração, retransmissora 8 de dezembro. TV educativa, lembra Era disso? isso, No meio da chácara aqui, ninguém quis assumir, todo mundo com vergonha. medo. Henrique, você abre. Eu tinha uma propaganda, abro. Ele pegou a câmera e fomos para lá, né? Eu com a câmera no ombro, o Henrique na minha frente, eu só aqui ouvindo o que eles estavam dizendo. Aí eu ficava assim com o Henrique, atenção. 1, 2, 3, vai. Porque interrompia a transmissão da TV educativa e já entrou Entrou a gente. a Canção A Nova. primeira imagem da TV Canção Nova foi o Henrique quem apareceu. É verdade. A primeira imagem Você gerada. nunca tinha aparecido em Exato, TV nenhuma? nunca. E você nunca teve feito TV? Nunca tinha feito câmera, nada. A gente aprendeu ali também, né? Foi uma graça de E uma Deus. coisa interessante que pouca gente sabe, eu já contei no livro dos 25 anos da TV, tudo, né? Da TV Aparecida, da Canção Nova. A primeira voz no ar da TV Canção Nova foi a minha. Você sabe o que era? Eu gravei em fita de rolo, né? Não. TV Canção Nova, operando em fase experimental. E aquilo rodou da hora que o sinal foi aberto até a TV entrar no ar no outro dia, 10 horas da manhã. Que maravilha. Então, de 8, mais ou menos 8 da noite, da sexta até o sábado. Que maravilha. Né? Que E a maravilha. gente se lembra de tantas e Então tantas a gente é pioneiro, histórias. né? Em tudo, graças a Deus. Estamos lá na raiz da Canção Nova, sem também. vaidade nenhuma, mas poucas pessoas conhecem. É verdade, a história, né? Pouca gente sabe disso. Sabe a gente disso. não conta também. Não precisa tem ficar necessidade falando, né? disso. Deus sabe O mais principal. importante é quem sabe, né? É Deus. É Deus que sabe. Então, isso te deu alegria. Muita alegria. Na Rádio Aparecida, você ficou um bom tempo também. Sim, eu tive a graça de fazer vários programas, com uma audiência muito grande, mas a maior alegria que eu tive na Rádio Aparecida foi fazer o programa Com a Mãe Aparecida. Com a Mãe Aparecida. Que era das 8 à meia-noite e tinha uma sequência até às 5 da manhã, só trocavam-se os locutores. E eu fiz tanto à noite quanto à madrugada. Que bom. Madrugada era uma maravilha. Um horário que você sente a presença da mãe mesmo, sabe? Maravilha. Muita gente que necessita de um Ligavam, afeto, de um Davi, carinho. ligavam. Muita ligação. Muita ligação. Era mais ligação, para vocês terem uma ideia, mais telefonemas durante a madrugada do que durante todo o dia. Eu digo isso porque eu fiz na TV, eu fiz na Canção Nova também, quando a Canção Nova não funcionava pela rádio a partir da meia-noite. Da meia-noite, Daí nós entramos da meia-noite às 3, a comunidade que ia e fazia, Sim, né? Até que entrou aquele de Minas lá do... Madrugada Amiga. É. Depois chegou o Aquele que era de Minas, lá né? de Itajubá. Itajubá, né? exatamente. Eu vou lembrar o nome dele. Nós daqui a vamos pouquinho. lembrar já. Daí ele assumiu e daí assumiu direto, né? Isso. Direto. Depois o nosso querido Zezinho, saudoso Zezinho, fez muitos anos, né? Muito. Eu cheguei a fazer também Madrugada Amiga. Então, que história gostosa, né? Na TV Século XXI, eu tive 17 anos na TV fazendo um programa semanal. Mas me pediram para abrir de madrugada também, da meia-noite às 3. E você falou uma coisa muito importante. Parece que ninguém está assistindo TV essa hora. Todo mundo assistindo filme, é nada. Como foi no rádio, foi na TV, gente chorando, pessoas falando que ia suicidar. Entrava, eu jogava tudo no ar. É verdade. Na TV. Como no rádio você fazia. Exatamente. Né? Então a gente era um companheiro da solidão das pessoas, do sofrimento delas. E essa comunicação católica, que a gente tem que exaltar, ela tem um valor tão grande que a gente não imagina o que pode acontecer. Madrugada, noite, que são os horários que a pessoa relaxa. E ela fica assim, quase numa solidão também. Né? Isso, ela se entrega a isso, até a solidão, a tristeza. Tempos atrás, agora, aqui na Rádio Aparecida, em agosto, fazendo Com a Mãe Aparecida à noite, era um domingo, um sábado à noite, e a gente reza o terço ao vivo, né? O locutor reza o terço com as pessoas que já são programadas para rezarem. Então, a gente faz a ligação para a pessoa entra. E eu lembro que foi num sábado, eu liguei para um senhor numa cidade de Minas, de idade, bastante idade, quase 90 anos ou 90 anos. E ele ficou numa alegria tão grande que depois que terminou o terço, ele, com a voz bem embargada, meio choroso, falou assim: vocês não sabem a alegria que o senhor me deu falando para mim. Porque hoje, desde cedo, eu estou triste porque eu sou sozinho, né? Meus filhos estão distantes e tal. E eu fiquei tão feliz de poder rezar. Eu falei: o senhor não rezou sozinho, muita gente rezou com o senhor e vai continuar rezando. São essas coisas que a gente entende. E também nós recebemos essa Exatamente. graça, a gente vê a responsabilidade Exatamente, que é nossa, né? a gente entende isso. Você está ali não só para levar, mas para receber isso. Quando você vê um testemunho desse, ouve,
Isso dá um impacto em nós, né? Exato. A graça que vai, vem também. Vem Porque também. para ela chegar em alguém, ela tem que passar por você. Primeiro ela chega em Claro, você e você claro, vai Claro. Foi pra fora, engrandecer exatamente. a Deus através daquela graça. Eu Né? vejo que falta muito isso hoje, Danilo, é nesse impactante que vem das pessoas de testemunho e aquilo que falamos para ela. Porque nós não somos santos, somos pecadores, mas a pessoa acredita naquilo que nós estamos É falando. verdade, é isso mesmo. Aí entra essa questão de você estar com Deus. Exatamente. Você se entrega para Deus. Porque a gente não entra para fazer um programa só para fazer um programa, só para falar. Não, é diferente. Quando você trabalha, quando você se entrega numa obra de Deus, como é a Aparecida, Século XXI, Canção Nova e tantas outras, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Porque se você não for para fazer isso, você não consegue. É uma responsabilidade muito grande do comunicador Exatamente, católico. É muito grande. As pessoas não Não é imaginam para encher isso. tempo, né? Não vou lá só para ficar falando, fazer gracinha, não. A gente vai lá com o propósito de ouvir Deus primeiro e passar aquilo que Deus fala para gente. Essa é a nossa comunicação, né, Henrique? Eu lembro assim do nosso tempo, você fez programas inteiros da Canção Nova, você lembra os nomes? Lembro. O primeiro foi o que era das 6h30 às 7 da noite, no sábado, era o Mundo Jovem. Eu ainda era jovem, viu, gente? Eu ainda Já era foi. jovem. Faz tempo. Era o Mundo Jovem. Depois eu fiz, com muita alegria, eu fiz o Trenzinho Caipira. Que começou com... O Trenzinho Caipira. E tinha um outro que a gente fazia no domingo, das 3 às 6 ao vivo, que era Canto Sertanejo, com as duplas indo lá. Mas eu fiz Pra Ver a Vida Acontecer, Ponto de Encontro. Quer dizer, a Canção Nova usou o que tinha em você para Exato. colocar, segurar a Exato. audiência. Eu lembro que eu entrei para fazer Pra Ver a Vida Acontecer no lugar do Nelsinho Correia, hoje diácono, né? O Nelsinho teve um problema na garganta e não podia. Aí ele falou assim: eu vou falar, você que vai fazer. Mas o Nelsinho, você já pediu perdão? Você fez ele sofrer muito, né? Nós fizemos. Porta. É verdade. Porta do Fusquinha aberta, cada orelha dele. Vem chegando ele, o Fusquinha de porta aberta. Foi muito bom, né? Porque ele entrava depois do Rincão, né? Depois eles vinham mais tarde, talvez dizia comentário, ele ficava doido. Ele começava o programa dele assim, depois dos comentários, né? Ele falou: muito bom dia, vai ter troco, viu? Tô avisando você que vai ter troco. Era desse o vídeo nem sabia o que era. Ninguém sabia. Depois, quem ouviu o Rincão sabia o que era. O que vinha, né? O Rincão do Meu Senhor era um programa sertanejo que o Oi, 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 Brasil Oi, oi, oi! fazia das 5 às 7 da manhã. Nas férias era eu quem fazia no lugar do Henrique, então a gente tinha essa brincadeira com o Nelsinho, e era uma brincadeira. Mas eram nós três, era nós três. Nós não éramos da Canção Nova e éramos ao mesmo tempo. E Nelsinho já era da Canção Nova, então a gente brincava muito. Agora, nós fizemos um programa maravilhoso, um dos melhores programas. Não tinha quem assumisse sábado, das 8 à meia-noite, e nós fizemos o Esquema 2000 Sábado Show. Sábado Show. Era um programa tão bagunçado na organização. Não tinha roteiro. Não tinha. A gente só tinha uma sequência que a gente sabia o que ia fazer. Que ia fazer. Mas era assim, o que é agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí ficava. Mas era tão engraçado, o programa pegou tanto que o pessoal da rádio que trabalhava, que era pequeno ainda, né? Eles iam no estúdio para ver a gente gravar, Pra ver a gente gravar. Era gravado das 8 à meia-noite, que é sábado, né? E a gente dava receita. Pé de frango, ao molho pardo, a milanesa, sem tirar a unha, mas fazia a cutícula das unhas do pé de frango. Olha Ou então a gente falava assim: quebra 3 ovos, bata no liquidificador, a gente que barulho de bater, né? Gema. Era muito bom, né? Agora, quando chegava ali pelas 10h30, nós íamos mudando. É verdade, Daí entramos em clima de oração e terminávamos com, né? Mas tinha uma coisa engraçada antes que a gente não conseguia fazer. Você vai lembrar agora. Era o Santo do Dia. O Santo do Dia. Tinha umas histórias tão difíceis, uns livros antigos. E não tinha internet, gente. Não tinha internet, tinha WhatsApp, não tinha nada. Nada. A gente pegava aqueles livros e tinha umas palavras tão... E para ler aquilo, né? Aí eu ficava... Faz você, Henrique. Não, faz você. Ele ia falando, hoje é tipo assim, São Teófilo. E... Pode fazer você. Então, que ano que ele nasceu mesmo, Henrique? Aí a gente começava a fazer essa brincadeira. E a gente fazia, era uma brincadeira, mas a gente fazia. A gente fazia isso. Lia isso. Aí, como o Henrique falou, depois começava às 10 e pouquinho, assim, a gente já mudava o clima. Aí entrava numa coisa mais oracional. Né? A gente
transmitir aquilo que era necessário. Tinha uma brincadeira sadia até as 10 e pouco. Interessante que você deve lembrar que 8 horas, quando a gente entrava, até 10 horas, a gente passava até a Rede Globo. Porque as pessoas queriam ver as palhaçadas que a gente fazia e entrava no Crime de Oração depois. E olha, gente, rádio, hein? Não era TV, não. É rádio? Era rádio. É rádio. Das 4 horas num sábado à noite para segurar. Não é brincadeira. Não era. E com gente, ânimo, né? E a gente pegou isso, fez com que aquele horário crescesse. Era o tempo da carta, a gente recebia muita carta. Recebia mesmo. Então, é história, que a gente sabe. E que ninguém tira, né? Não tira. Isso aí tá na gente, não adianta, né? Quando você foi também para Jacareí, na Rádio Mensagem, isso. Você me falou, eu fui para lá, fiz lá não sei quantos meses também, um tipo Tarde é Nossa, né? Uhum. E ia lá e fazia uma vez por semana e tal. Foi tudo experiência para nós. Aí, Henrique, entra uma história que eu quero contar rapidinho, porque você foi chamado para ir para a Rádio Mensagem, foi convidado. Foi. E você falou comigo. Foi. Né? E eu fiquei naquela. Até que conversaram comigo, né? O Antônio lá de São José conversou comigo e tal. E eu senti que era a hora de eu ir, porque a gente ia começar uma coisa nova. Era uma rádio de evangelização que ia começar. Eu falei, eu vou. Foi. Mas para ir, eu precisava chegar na direção da Canção Nova. Eu falei primeiro com o Eto. O Eto falou, Danilo, você está sentindo que é isso? Vai, mas você tem que falar com o padre. Fui no Frei Jorge para ver se, né? Mesma coisa ele disse. Luzia Santiago, Danilo, se é Deus que está fazendo isso, fala com o padre. Pode ir, mas você tem que falar com o padre. Falei com o Nelsinho, a mesma coisa. Falei, não tem jeito, eu vou falar com o padre. E eu, com o coração apertado, fui falar com o padre. Que ele tinha uma salinha que ele recebia a gente, né? Onde foi o Davi, antigo Davi, o departamento de audiovisuais. Era a última sala. Aí eu cheguei lá e falei, padre, posso conversar com o senhor? Não, pode, meu filho. Aí eu contei toda a história para ele, mas com o coração apertado, com aquela... Parece que não ia sair, né? E quando eu terminei de falar, ele riu. Aí eu falei, padre Jonas Abib, né? Padre, eu tô aqui com o coração apertado, o senhor tá rindo. Ele falou assim, eu vou contar para você por que eu tô rindo. Essa conversa chegou a mim, eles falaram primeiro comigo, e eu falei, eu vou rezar e vou passar para vocês. Aí veio em oração você e o Henrique. E eu disse assim, o padre me contando, não, meu Danilo é nosso aqui, ele está aqui, o Henrique já está buscando outro caminho, ele tem a comunidade dele, né? E para ele vai ser bom, ele vai abrir um outro campo, tudo aquilo que o padre, com a visão dele, era fantástico. Né? Mas se chegou em você, é para você ir, meu filho. Olha. Vai... E pôs a mão na minha cabeça e rezou por mim naquele momento. E ele falou assim, vai porque você vai ser João Batista lá. Olha só que maravilha. Aí o padre que me passou isso. E eu não deixei de participar da Canção Nova, porque eu tinha um programa musical na época que a gente tinha de orquestras. Era Mundo Musical. E eu fazia do 12:30 às 2 da tarde, todo sábado e domingo. Depois que acabou o projeto Minerva, né? Aí eu fazia naquele horário. Então eu ia, sábado gravava, os 2 programas iam ao ar. Eu fiquei durante muito tempo fazendo isso. E depois eu volto para a Canção Nova, né? Em 2004 eu volto para a Canção Nova. Você está acompanhando o podcast aqui com Danilo D'Angelo, falando, comunicador católico de rádio, né? Que começou do nada e de repente... Foi parar na Rádio Aparecida e em outras emissoras, sempre comunicando e também na televisão, na TV Canção Nova. Danilo, algumas coisas engraçadas. Eu lembro, como é que era o nome do nosso gerente lá, o coordenador daquela época? Ramon Lombardi Teixeira Nunes. Ramon Nunes. O Expedito estava começando, ele falou para mim assim, vamos fazer o jornal comigo, que era ao vivo, né? Você vai fazer a parte de esporte. Então ele... Era jornal mesmo, né? Jornal mesmo. Rasgou a parte de esporte. Lambe-lambe. E eu lembro que eu ia até a luta do Mike Tyson com o outro lá. Evander Holyfield. E eu falei, será a luta do sexo que vai acontecer? Ou melhor. Cutucou. Não é sexo, é século. É século, Eu lembro disso. Foi um dia que aconteceu várias coisas nesse jornal. Primeiro foi essa, depois o próprio Ramon Nunes. Agora são 11 horas, ele olhando naquele relógio que tinha na frente, 11h30
35% e nós não... E depois teve mais uma da Gorete, Maria Gorete, que apresentava junto, eram vocês quatro. Gorete nós rimos pra ela, porque nós dois ria pra caramba e ia tirar sarro fora do ar depois pra ela. Que ela fazia o fim de noite, né? Fim de noite. Ela gravava o fim de noite e a gente ia lá para ela fazer o programa, a gente ia lá para só olhar para ela. Então ela estava gravando demorava para gravar. Ela baixava a cabeça para não olhar pra gente. Aí ela começava assim, então, a gente que... E ela começava a rir, porque olhava pra gente lá. Eu não sei se você lembra que nós fomos lá, tiramos uma com ela, quando ela falou assim, estamos já quase ao final do programa, para você que está aí limpando a cozinha, arrumando o armário. Falei, Gorete, meia-noite, gente. Quem que vai arrumar o armário? Então foram coisas assim, engraçadas da nossa simplicidade. Mas demos um recado, né? É verdade. E o gostoso disso tudo a gente lembra, não pra gente ficar se exaltando, não é isso. Mas é para mostrar que Deus, quando Ele escolhe, é Ele que escolhe. E do jeito dele. Do jeito dele. Ele capacita a gente, né? Exatamente. Porque nós não tínhamos... Você vendia laranja, não era, Henrique? Eu vendia laranja. A vocação foi feirante, começou com isso, né? Mudou minha vida, foi vender laranja. Vender laranja, você descobriu a sua vocação com isso. De locução. Foi treinado nisso. Exatamente, né? Então, quando eu trabalhava numa fábrica, eu brincava de rádio. Eu ficava lá... Eu começava a imitar alguém, assim, né? Agora nós vamos ouvir fulano de tal, tal. E eu cantava, né? E aí as pessoas começavam, que trabalhavam comigo, gostavam, davam, pô, não tem rádio hoje e tal. Mal eu sabia que já era Deus preparando, porque foi quase na época que eu comecei a conhecer a Deus, a participar de grupo de oração, dessas coisas, tocar em missa, né? É verdade. Grupo de oração. Então... Danilo também toca violão, fez uma música de São José e talvez bonita. Até outras, né? Tem outras guardadas lá, mas a de São José foi gravada pelo Padre Jonas, ficou muito boa, muito boa. Depois o Fagner regravou em 2021, o ano de São José. Eles regravaram, pediram se podia. Eu falei, claro, eu nunca quis direito autoral, nada disso. Nada. Era para servir a Deus, né? E uma coisa que eu tinha com São José, eu devia isso para São José. E eu tentei fazer essa música por 6 para 7 anos. Ela nunca saía. Eu pegava, escrevia e nada, ficava... Um dia eu cheguei à noite em casa, o violãozinho estava no canto lá, e eu peguei olhando para ele, eu falei assim, deu uma vontade, né? E eu peguei com o violão, comecei a sair uma melodia e eu já... E foi uma coisa impressionante, inspirada, gente. Mesmo. Inspirada. Em 40 minutos a música estava pronta, letra e música. E no outro dia eu cheguei no estúdio, que eu cuidava da parte técnica da rádio, né? E era diretor técnico, como chamava, né? E eu estava ali, e o Nildo, filho do Zezinho, ia instalar uma câmera de eco na central de gravação da rádio. E nós fomos colocar lá e tal. E ele falou, Danilo, fala um pouco lá, para modular a câmera de eco. Eu entrei e o violão do Nelsinho, de 12 cordas, né? Tava lá, e eu peguei o violão, comecei a música na cabeça, e eu cantei a música. Inteirinha. Aí toquei e cantei. Aí o Nildo falou assim, Danilo, vem aqui. Aí ele soltou a gravação da música José, que tinha feito um dia antes, uma noite atrás. Aí ele conversando, eu falei, nossa, ficou legal, cara. Nisso, Nelson Corrêa entrou e veio para falar comigo. Aí ele parou assim, que música é essa aí? De quem conhecia. Ele falou assim, o Nildo falou, não, é do Danilo, é dele, ele gravou. Aí ele pegou, volta aí, voltamos a fita. Ele ouviu inteirinho e virou para mim e falou assim, vou gravar essa música. Porque ele estava lançando o primeiro disco, Nelson. Eu falei, pode gravar por mim. Aí ele foi gravar. Só que, quando ele estava montando o disco, né, escolhendo as músicas, ele mostrou essa música para o Padre Jonas, São José. Aí o padre falou assim, eu nunca gravei uma música de São José. Aí o Nelsinho, na mesma hora, entendeu que não era para ele, era para o padre. E aí o padre gravou, veio falar comigo, olha, eu fui ouvindo essa música daqui até lá em Porto Alegre, eu pedi para eles gravarem, que o padre tinha os gravadorzinhos de mão, fita cassete, né? E ele gravou dos dois lados, ele foi ouvindo a música daqui de São Paulo até lá. Ele viveu a música ali. Ele entendeu a música e falou assim, eu só fiz uma mudancinha na letra, em vez de quão duro ser como você, quando vou ser como você. Eu falei, padre, o que o senhor fez está ótimo. Se o senhor quiser, tá feito. Pode fazer. E gravou, a música ficou, fez. Eu fiz a minha parte com São José e a música ficou e muita gente gosta, graças a Deus. Muito bonito, eu gostei muito da música. Danilo também foi câmera da TV Canção Nova e saía comigo. Como eu sofri com esse homem.
Tem uma festa de São Benedito aqui em Guaratinguetá, que é um fabuloso, Exato, Taubaté, Pinda, Guará, festa de São Benedito para tudo. E aquela festa mundana na frente da igreja, né? Isso, Tantas barracas ali. E eu Distribuição de queria doce. gravar as novidades para depois mostrar a parte espiritual. E nós somos no Realejo, que fica lá, tocando o Realejo, né? Um macaquinho. Eu falei, vamos gravar com esse homem aqui. Daí eu cheguei pro homem, ele já abriu, deu sinal que estava gravando na câmera. E eu fui e falei assim, como é o nome do senhor? O senhor trabalha aqui? Ele era gago, o homem. E eu, totó. Ele caiu na risada com a câmera e foi embora, largou eu com ele. Deixei no tripé a câmera e saí, vou fazer o quê? Não, eu não ia. Daí fomos gravar com outro, não sei se você lembra. Comecei a ficar nervoso. Danilo, você não pode sair, vamos gravar com esse homem aqui. Então o homem estava ali, vendendo alguma coisa ali. Eu falei assim, o senhor está gostando da festa? O senhor vem todo ano? Ele era fanho. Né? Pronto. Eu lembro direitinho. Largou a câmera, sentou na calçada morrendo de rir. Mas foram experiência nossa, assim, pegar de surpresa, nossa e aos outros também. Né? Mas foram coisas boas que a gente... Aprendemos muito. Aprendemos muito mesmo. Né? Uma vez no meio do campo, plantação de arroz, a câmera começa a fazer assim, porque está afundando o tripé e o câmera vai... Foi o Alex que nós fomos filmar. Tinha duas câmeras e o Alex Alex filmar a plantação de arroz lá. Em Canas. E o tripé ele pôs assim naquele charco, foi afundando, né? Mas foi tudo experiência para nós, foi maravilhoso. Mas tinha um programa, o Vale Vida. Vale Vida. Que era da TV, e tinha o sertanejo também, que a gente fazia sextas-feiras, à noite, né? Que o programa não era ao vivo, a gente gravava, né, numa uma noite qualquer, e entrava no ar sexta-feira. E tinha coisas, o estúdio, né, era preparado, tinha bananeira, tinha árvore, tinha não sei o que, bananeira caía em cima da gente, era uma coisa... Foi mesmo. Mas foi assim que nasceu a TV Canção Nova. Foi assim, nós fazíamos o nosso próprio cenário. É verdade, A gente preparava tudo. Colher bananeira, amarrava no estúdio pra gente fazer aquilo, né? Era aquilo que Deus tinha para nos dar ali, né? A gente não tinha nada, na verdade não tinha nada. Se Deus pudesse olhar para nós, ele morria de rir. Eles são meus servos, vou usar dedo, deixa eles fazerem o que quiser. Tá certo, é assim que eu quero, né? Muito bem. Danilo, é uma graça muito grande ter você aqui, né? Você faz parte da minha história também pelo rádio, pela TV, por tudo que nós fizemos juntos. Nós brigávamos mesmo, gente, mas nunca nos separamos. Porque apesar da nossa humanidade, a gente fazia para Deus. Retomava. E quantas vezes esse menino não saía comigo, eu e ele somente gravando, depois ficávamos à noite lá para fazer edição do programa. Verdade. Né? Gravamos uma vez com o Edmir Cruz. Lembra do Edmir? O Edmir Você é fruto e semente de uma flor que nasceu. Gravamos lá no teatro em Cachoeira Paulista. Foi do teatro. Fomos buscá-lo em São José, gravamos com ele, voltamos levá-lo para São José, voltamos e fomos editar. E fomos editar o programa ainda. Era assim. E não tinha cansaço, não tinha nada. Ficava de madrugada lá e fazia qualquer coisa. Então, uma graça muito grande ter você aqui nessa história, trazendo coisas engraçadas. Agora eu pergunto para o Danilo D'Angelo. Algum momento de tristeza nessa caminhada até aqui? Sempre tem, né, Henrique? Sempre tem os momentos que você não espera, mas acontece. Mas quando você para olhar, você tem muito mais a aprender até com seus tropeços e tombos e até aquilo que fazem para você do que culpar Deus. E a gente vê que não é Deus. O Evangelho... Às vezes trabalhando para ele acontece coisa desagradável, a gente não tem que culpar ele. Exato. É o Evangelho de 2 domingos atrás, né, da tentação de Jesus, dos 40 dias, quando o inimigo diz, o demônio diz, né? Isso tudo foi dado a mim, eu dou para quem eu quero. Então a gente sabe quem está governando, né? Infelizmente. Não é de agora, não, já é desde o princípio. Se para Jesus ele falou isso, imagine, né, quem já não teve poder através das mãos do inimigo, infelizmente. E Danilo, eu sempre falo para as pessoas também, você deve concordar comigo aí. A palavra diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até os momentos difíceis, de lágrimas, sofrimento, vontade de chutar o balde, né? Chutar o pau da barraca, parar com tudo, Deus tira uma lição para nós. Sim. Ele nos ensina a humildade de novo. Eu tive um problema muito triste, né? Numa determinada rádio, católica também. Me aconteceu vários fatores que eu tinha tudo para fincar o pé no balde mesmo, né? Mas eu não fiz... E quando eu rezei duro, uma palavra que me saiu e disse forte, e tu, falava quem, né?
não podia ter feito isso com o meu escolhido, né? Então, aquilo consola. Você sabe que Deus está com você. Claro. Então, você cala e aquilo que é verdade vai vir à tona. Então, você sofre, mas se você sofre com Deus, não é que você vai sofrer menos. Você sofre com Ele te abraçando. E é o consolo que todo mundo necessita e precisa, né? Eu sempre vi o Danilo entrando na capelinha da Rádio Canção Nova, fazendo uma oração antes de gravar programa, fazer programa. Porque é isso que nos edificava. Não era muitos minutos, mas era o suficiente para dizer, estou aqui. Né? Olha eu aqui. E eu sempre... às vezes eu não sabia o que rezava, e eu entrava na capela e eu cantava só um trechinho, um refrão de uma música, até evangélica, mas que eu trago para minha vida até hoje. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Mal sabia eu que iria me enviar para muitos lugares. A gente nem imaginava que ia chegar onde chegamos, né? É uma graça muito grande. Como é que você hoje, com todo o seu empenho, sua fé, você visualiza a comunicação católica através do crescimento pelas redes sociais, podcast e tanta coisa? Como é que você vê isso? Olha, Henrique, eu vejo... Será que nós se perdemos em algum momento? Eu vejo de duas formas. Primeiro, tudo que é para se usar de comunicação, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, que possam servir a Deus, tem que ser usado. Deus criou para isso. Então, tudo. A gente fala, eu vi uma vez um certo comunicador, até católico, perguntado qual foi o seu grande inspirador. Ele falou, Chacrinha. Eu falei, meu Deus, o cara segue o maior comunicador do mundo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo era midiático. Ele era. E outra coisa, ele chegava num lugar, ele ia fazer o Sermão da Montanha, por exemplo, ele escolheu um lugar lá, ele foi olhando, aqui tem acústica. Aqui tem acústica, aqui tem eco. Aqui eu posso falar para cá que vai ecoar. Né? Então, tá aí o que nós somos. O primeiro comunicador foi Jesus Cristo. A rádio surgiu com quem? Padre Robert Landel de Souza, que fez a primeira experiência de transmissão de rádio. Quer dizer, foi um padre que começou a fazer rádio. Espiritual. Então, nós temos que defender que a rádio tem que ser assim. Agora, tem um outro fator. Tem muita gente que, infelizmente, até mesmo nas mídias, está ali naquele momento de oração. Dá o seu like aí. Você não precisa fazer isso. Se aquilo está funcionando para tocar no meu coração, automaticamente eu vou dar o tal do like lá. Mas não precisa pedir, Henrique. Não precisa. Você não precisa. Quem é tocado reage. Para que tenha números. Você fala, olha, hoje 150 pessoas me acompanharam aqui. Não precisa. Você vai ter esse retorno de acordo com o que o coração da pessoa sentir, do que Deus tocar no coração da pessoa. Exatamente. E outra coisa, a gente estava falando de rádio, o rádio é aquele momento que você não precisa parar com o que você está fazendo para você acompanhar. Você leva onde você quiser. A televisão você tem que parar e olhar. O rádio não, ele fala, é o companheiro. A gente brincava antes, dona de casa, lavadeira, passadeira, arrumadeira, tudo a gente brincava que estava ouvindo a gente. Por quê? Porque ela está trabalhando, então estava ali, né? Tinha até uma música popular, diz aonde você vai, que eu vou varrendo. É o rádio. Tá junto ali, ó, por onde você vai. Então, hoje eu penso assim, muitos jovens comunicadores, eles pensam mais em ser estrelas do que comunicadores de Deus. Em quantidade, não em qualidade. Exatamente, porque aí, olha, hoje eu alcancei tantas pessoas e tal. Eu fazendo com a Mãe Aparecida, as pessoas mandavam lá, olha, tem 776 pessoas nesse momento rezando o terço com você. Para mim, graças a Deus. Mas e a outras milhares e milhares e milhares que não entram? Que não entraram. E estão acompanhando, que rezam. E que dão um retorno então, no WhatsApp. Você não pode ficar com o olho só não, números, não pode, né? Eu nunca pensei nisso. Eu não tenho redes sociais, eu só tenho o WhatsApp porque é necessário ter. Não tenho. E eu penso, principalmente, eu sou um comunicador de voz. É assim que eu penso. A minha vocação é a voz. Eu escrevo os meus textos, eu gravo os meus textos, eu envio, né? Então, eu sou esse comunicador. Não critico ninguém que tenha isso, que faça isso. Sim. Mas só digo uma coisa, se eu puder dar um conselho, né? Faça para Deus, não peça com seu like. Isso é o principal. Exato. Humildade, simplicidade e humildade, você vai ser o maior comunicador que Deus quer. Amém. Danilo, foi uma alegria muito grande. Agora um bate-bola. Pergunta, você responde. Tá. Um sonho. O céu, né?
É, Não o tem nosso outro sonho. O sonho Tem, é o pode céu. passar por um monte de coisa, mas se não chegar lá. A gente tem duas escolhas, né? Dois caminhos. Eu vou passar o Natal lá em Ubatuba, vou passar o Ano Novo lá não sei aonde. Mas o reino do céu, você, no final da vida, tem duas escolhas só, né? Eu quero Ou o é, céu. ou não é. Ou não é. O Exatamente. sonho é o céu. Um hobby. Música. É hobby. Você sabe que, às vezes, eu tô meio derrubado, meio triste. Eu vou lá, pego aquele karaokezinho. Tem música cristã bastante em karaokê já, né? Em videokê. E eu começo a cantar ali. Aquilo me faz bem, sabe? É o meu hobby esse. Que maravilha. Terapia. É o terapia, é mesmo. Um livro. Olha, são vários livros, mas eu li alguns que me marcaram. A história do padre... Como é que é, meu Deus do céu? Deus está vivo? Não, Deus está aqui. Deus está aqui. Eu acho que é Deus está aqui. A história do padre Emiliano Tardif. Jesus está vivo. Acho que é isso. Eu não vou lembrar. Eu agora. acho que é isso mesmo. Jesus está vivo. Estou lembrando agora. É um livro bem antigo, conta a história que o grupo de oração de jovens entrou para rezar por ele não sabia nada, daqui a pouco ele estava orando em línguas e se tornou aquele grande comunicador. Esse livro é Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas, e tantos outros livros, né? Mas esses dois eu lembro bem. Danilo D'Angelo, um desafio. Ser comunicador cristão. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. Ser comunicador... Você talvez até seja consegue. fácil. Mas comunicador de Deus, se entrar no meio dessa batalha toda e conseguir fazer com que a pessoa ouça você com aquilo que você traz de experiência, é um grande desafio. Uma palavra que te descreve. Perseverança. Perseverança. Eu sou perseverante nas coisas, eu não desisto, não. Graças a Deus. Danilo, que conselho você dá para muitas pessoas que estão nos vendo, que até gostaria de ser um comunicador, seja em grupo de oração, seja em rádio, seja onde for, que sente esse chamado, mas às vezes tem medo? A primeira coisa é se render a Deus. Primeira coisa. Você tem que se render a Deus. Buscar ser humilde, porque quando a gente se humilha perante Deus, Ele nos exaltece, Ele vai fazer com que você cresça. Não que você precise disso, Ele precisa disso em você. Então, se você se humilhar a Deus, fazer a vontade dEle, servi-lo da maneira correta e comunicar aquilo que Ele fez em você, você vai ser um grande comunicador cristão, seja católico, evangélico, mas humildade, simplicidade, obediência e buscar sempre a Deus em primeiro lugar. Maravilha. Agora, deixe para nós, então, uma mensagem final nesse podcast. Você lembra que quando tinha aqueles jornalzinhos, né? Até aqui eu escrevia muito, e eu sempre gostava de dizer assim, Deus é meu chapa, Deus é meu amigo, né? Então, se você buscar essa intimidade com Deus, você vai ver Deus como um amigo, como um companheiro. Lógico, Ele é o seu Senhor, não tem nada além dele, né? Em primeiro lugar, Deus, mas acima Deus também. Mas se você buscar a intimidade mesmo com Deus, de conseguir ouvi-lo, e passar aquilo que ele falou para você da maneira mais simples, sem inventar moda, sem querer ser o mais bonitão de todos, você vai ser feliz. E é o que mais importa para o ser humano. A felicidade em Deus. O próprio Senhor diz no Evangelho de São João, eu não te chamo de servo, te chamo de amigo. Amigos. Precisamos ser amigos do Senhor. E ele nos ensinou a chamar o Pai de Pai. Ele é uma ousadia. Ousadia. Mas nós podemos chamar o Pai do céu, Senhor, Deus Criador, de Pai. Pai nosso. Amém. Não é nosso Pai, né? Meu Pai, é Pai nosso. Nosso, toda a humanidade. É verdade. Pecadores e santos. Danilo, quero agradecer muito a Deus, fiquei muito emocionado, lembramos muita coisa aqui, não fizemos roteiro. Né? Saímos pra variar, né? Saímos só do roteiro e fomos em frente. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, Amém. que Deus te dê muita saúde. Amém. Espiritual, emocional, física. Profissional. Profissional, e que Deus te use muito na comunicação. Amém. Pela música, pela palavra, seja para uma pessoa no pé do ouvido, seja por um microfone que pega no mundo inteiro, não importa isso. Muito obrigado pelo seu carinho. Olha, foi uma alegria muito grande, foi um presente para mim na comunidade do Cimo nesses 40 anos, sabendo que você faz parte dessa história. Muito obrigado mesmo. Amém. Eu agradeço e peço a Deus que continue conduzindo os passos, não só seu, mas da comunidade em si, todos aqueles que servem essa comunidade, que trabalham, que dedicam a vida aqui, porque uma coisa quando nasce e já permanece 40 anos, não é à toa, é vontade de Deus realmente. Então,
Parabéns mais uma vez por essa comunidade. Muito obrigado. Um abraço à sua esposa Mônica, né, a mamãe, a todo mundo por lá. Meu querido e minha querida irmã, muito obrigado pelo seu carinho em estar conosco no podcast. Voltaremos na próxima semana com mais um tema muito importante. Compartilhe com a gente e também mande para nós, pelo número do WhatsApp, como é que foi essa entrevista com o Danilo D'Angelo, que nós vamos mandar para ele também, de toda a bagunça que nós fizemos aqui, mas uma bagunça séria, com muito amor, com muita espiritualidade. Um grande abraço para você, que Deus nos abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.